Galera, hoje o vídeo é um pouco mais diferente, tá? O vídeo hoje ele é uma aula de 1 hora sobre como se posicionar no LinkedIn, tá? Se você tem uma dificuldade em como se posicionar no LinkedIn de forma profissional, então o vídeo de hoje é para você. Se você tem dificuldade do que você vai postar, sobre o que você poderia colocar nos seus projetos, coisas que você poderia colocar nas suas experiências, ou seja, se posicionar de certa forma no LinkedIn, independente da sua área. Tá? É claro que eu, como designer e publicitário, para quem também é nessa área, vai conseguir entender melhor. Mas eu acho que, independente da sua área, eu acho que as dicas e as coisas que eu vou estar falando nesse vídeo aqui de 1 hora, dá para se encaixar perfeitamente na sua atuação. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui agora a transição desse vídeo para o outro, e aí a gente vai estar se conectando nessa próxima 1 hora, tá bom? Lembrando que essa 1 hora aqui, ela foi gravada para uma comunidade que são de pessoas que trabalham com publicidade, então por isso que talvez ali a maneira que eu vou estar falando pode ser um pouco diferente, mas eu acho que vai dar tudo certo e vocês vão estar se identificando com isso, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Meu nome é Isaac, tenho 26 anos, sou formado em publicidade e propaganda pelo Mackenzie e eu uso o LinkedIn acho que desde 2018 por aí, né? Já tem uns bons anos e a cada ano eu aprendo algo novo lá naquela plataforma. Então hoje, com todas essas coisas que eu aprendi, muitas pessoas elas olham no LinkedIn e admiram, falam, pô, seu LinkedIn tá completo, seu perfil tá bacana e tal. E muita gente não sabe como isso funciona. Então hoje, vou mostrar aqui pra vocês algumas das funcionalidades, um dos mecanismos que... Pera aí, meu gato. Agora não, gato, agora não, você tá brincando, né? Você vai interromper o papai agora, né, pra querer carinho, né? Agora não, agora o papai tá trabalhando, tá? Depois eu dou carinho em você, tá bom? Então vamos lá. Então hoje eu vou explicar para vocês alguns mecanismos e funcionalidades que tem aqui nesse belo aplicativo que se chama LinkedIn, que a gente usa e tem muita gente que não usa também. E eu entendo porque ele é um aplicativo complexo, ele é um site complexo, ele é muito chato, ele tem muita política, tem gente que a gente odeia, tem gente que a gente não gosta, mas é aqui que tá talvez o seu futuro, é aqui que tá talvez a empresa que você for trabalhar, a empresa que você vai fazer carreira, ou aquele contato que vai te dar um freela, depois ele vai te dar um outro freela e vai te dar uma oportunidade que pode ser a sua vida. Beleza? Então, primeiro de tudo, deixa eu até pegar um roteirinho que eu montei aqui pra vocês, mas a primeira coisa é vocês entenderem que primeiro de tudo é vocês basicamente criar um perfil lá. Vocês vão entrar lá no LinkedIn, vocês vão colocar onde vocês atuam, aonde vocês trabalham, vocês vão colocar aonde vocês moram, tá? Porque é interessante você colocar onde você mora lá no LinkedIn. É coisa básica, né? Mas é interessante você colocar porque a empresa vai saber onde você mora e aí ela vai entender se você tem a disponibilidade para se locomover até lá, né? Então é interessante você colocar isso também, tá bom? Depois disso, depois de você ter criado o seu LinkedIn, ter colocado as suas informações, você pode colocar mais algumas informações que eu já estou compartilhando aqui com vocês. Então você vai detalhando. Então você vai colocar o setor marketing e publicidade, que é o meu caso. Então se você é, sei lá, fisioterapeuta, pô, você coloca lá medicina, né, física, que fala por aí. Aqui eu coloquei minha instituição, minha formação onde eu me formei. Então você pode colocar onde você se formou. Me formei na FAM, na FAP, na SPM, que são as faculdades aqui de São Paulo, ou a faculdade da sua região. Você pode colocar a sua faculdade. Isso é interessante você colocar no seu perfil, tá bom? As empresas elas vão ficar de olho nisso, tá? Infelizmente ainda hoje no mercado conta muito o nome da faculdade, o nome da instituição. Felizmente eu fiz formação no Mackenzie, então tem muita empresa que quando ela batia no meu currículo ela falava assim, caraca, o Mackenzie é muito foda, não, mas, tá ligado? É interessante você colocar isso lá, tá bom? Aí eu coloquei meu cargo, então eu sou diretor de arte freelancer no meu estúdio, porque é algo que eu atuo integralmente, independente se eu vou estar trabalhando em tal ou outro lugar,
porque é algo que eu sempre vou estar pegando projetos para fazer, independente de onde eu vou estar trabalhando, então acho que é legal você colocar o seu cargo. Então, no meu caso, eu coloquei aqui publicitário e diretor de arte, porque a minha formação é publicidade. Só que dentro da minha formação de publicidade, tinha lá a especialidade em criação. Então, eu me formei em publicidade com especialidade em criação, e aí eu acabei indo para design gráfico. Então, eu coloquei diretor de arte porque é a área que eu mais me encaixo, é a área que eu mais me identifiquei dentro das agências, dentro do ramo de trabalho que eu atuo, tá bom? Então, vocês colocam aí onde vocês atuam, o nome de vocês, e etc. Pô, Isacão, eu tenho um site muito top e eu quero saber se tem como a gente colocar lá. Pô, tem como. Então, você coloca aqui o seu site, você pode colocar o seu Instagram, se você tem um Instagram profissional, você pode colocar lá. Pô, eu sou Nutri, põe lá o seu Instagram profissional de nutrição. Ah, eu sou psicólogo, põe lá o seu Instagram de psicologia, que aí o recrutador ou quem tiver interesse em acessar o seu perfil, a pessoa vai conseguir acessar. Eu coloquei o meu Behance, que é o meu portfólio, porque é muito mais interessante eu colocar lá, até porque eu faço um sistema onde tudo que eu coloco no meu Instagram, eu coloco aqui no meu LinkedIn, porém eu coloco com uma outra linguagem, uma linguagem um pouco mais formal, já que no LinkedIn a gente consegue falar com pessoas de uma forma mais informal, né? Então eu faço essa mudança aí, utilizando inclusive, né, o ChatGPT, né? Então a gente coloca lá a legenda que a gente monta no Instagram, e aí eu falo pro GPT assim, irmão, seguinte, faz aí um promptzinho com esse texto aqui, só que aqui dessa vez a gente vai fazer uma forma formal, e ele faz isso pra mim e eu adapto o meu conteúdo pra lá, pro LinkedIn. É algo que eu faço bastante, depois a gente fala mais detalhes sobre isso. Então você já colocou seu perfil, você já tem o seu perfil lá estabelecido, você colocou sua foto de perfil, você colocou uma capazinha legal, agora você vai fazer o sobre. O sobre é algo que eu demorei muito pra fazer, pra caralho pra fazer, eu demorei. Por quê? Por quê? Porque você tem que se resumir, você tem que falar de você mesmo. E é difícil. Eu vi o professor falando pra você assim, pô, você vai falar de você agora. Caralho, você fica 3 linhas lá e não consegue falar de você direito. Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade, então é um exercício muito grande. Inclusive eu tenho até que atualizar aqui, porque isso aqui é de 2022, inclusive. Já tô em 2025, né? Mas então, aqui você pode falar brevemente sobre você. Ah, eu me formei em publicidade e propaganda, com foco em criação, atuo no design há 3 anos, pô, na verdade até 5, né? Mas aí o que eu faço? Crio material digital para rede social, desdobramento de KV, auxiliando marcas e empresas a construir identidade visual de acordo com a sua necessidade. Até eu chegar a essa estofa aqui, foi um caralho de absurdo, tá? Mas a gente consegue chegar lá com muito estudo, ou também olhando outros perfis, que depois eu falo sobre isso para vocês também, tá bom? Então, uma experiência com agência de publicidade e com diversos segmentos, que naquela época, quando eu montei esse sobre aqui, eu estava num segmento de eventos, não era muito a ver com design. Eu trabalhava com design dentro dos eventos, mas era um outro segmento ali que eu estava experimentando, né? Então eu coloquei aqui meu breve início, comecei como estagiário na Martiluz, que foi a primeira agência que eu trabalhei, onde eu aprendi como funciona a estrutura de uma agência, cuidei de criação e produção de artes em diferentes áreas do mercado. Por que eu coloquei isso aqui? Para que quando uma agência abre o meu perfil e por algum motivo o recrutador dessa agência ela olhe o meu sobre, ela vai entender que eu já tive aí uma experiência com agências, né? Porque depois do sobre, só depois do sobre vem as experiências. Então quando ele vai lá no sobre, ele vai conseguir já entender que eu já trabalhei em agência. Então, as agências que olharem para o meu perfil, eu falo assim, bate com o fit, bate com a ideia, bate com o que eu tô procurando. Então, acho que aqui é jogo. Aí vai continuar scrollando, aí vai aparecer que eu trabalhei em uma caralhada de agência aí, sacou? Então é legal vocês colocarem já onde tu trampa. Ah, eu sou design esportivo. Mano, já fala que você trampou pro São Paulo Futebol Clube. Foda-se. Aí quem for design esportivo vai entender que você trabalhou lá e vai saber que é do seu ramo. Tá bom? Aí aqui eu coloquei já uma outra segunda experiência para também ser compatível com alguma outra agência ou alguma outra empresa que tiver ali um pouco de fit com esse tipo de coisa que eu estava fazendo ali na época, me contratasse. Que, por exemplo, naquela época eu estava fazendo formatura, né? Design para empresa, eu estava trabalhando numa empresa que fazia várias formaturas e eu fazia o design dessas formaturas, ou seja, o cardápio, fazia ali também as artes de redes sociais para essas comissões de formatura, né?
Então, para que caso alguma outra empresa também faça um trabalho parecido, me contratasse, porque eu já sabia que eu ia ter uma certa experiência nisso, certo? Aí, coloquei aqui, atualmente trabalho com design gráfico, só pela criação e desenvolvimento de peças para uma empresa na área de esportes, que no caso, naquela época eu estava trabalhando ali para uma casa de apostas, né, como design esportivo. Então, eu estava ali criando várias artes para eles. Então, aí você já tinha um fit ali esportivo, inclusive eu tenho até que alterar isso aqui para o objetivo que eu quero. Mas entenda que esse sobre, ele fala, você introduz um pouco sobre o que você é, né? Profissionalmente falando, você vai falar, pô, sou um cara feliz. Não, ninguém quer saber se você é feliz ou não, quer saber se você trampa ou não, se você trampa mesmo. Você coloca lá onde você trampa, no que você trampou e aonde você quer trampar. Eu acho que isso vai te dar uma linha, um guia da leitura. Então você coloca ali o início, o meio, o fim. Eu encerrei lá com o meu portfólio, tá? Aqui nos destaques, depois a gente vai pra cá, tá? Porque aí é outro momento. Mas beleza, você colocou o seu sobre, você iniciou o seu perfil aqui no LinkedIn, tá legal, tá top, tá bacana. Depois de muito você quebrar sua cabeça, né? Porque isso aqui você vai jogar lá no perfil do ChatGPT e falar, corrija pra mim, porque eu escrevi meio errado, e ele vai te ajudar. Beleza, aí que vem o pulo do gato, entendeu? Porque aqui você tem que colocar suas experiências. E aqui a gente entender como a gente vai conseguir colocar essas experiências de forma resumida e objetiva. O que eu fiz, e que eu acho que acho legal vocês fazerem isso também, é vocês procurarem perfis que batem com o perfil que você está montando. Ou seja, se você é um design gráfico como eu, você vai procurar perfis que são design gráficos e vai entender como eles descreveram suas próprias experiências. Assim você vai conseguir procurar palavras ou adjetivos ou substantivos que fazem parte do vocabulário da área que você está atuando. Entendeu? Esquisito? Volta de novo que você vai entender. Mas é basicamente isso. Então, se você trabalha em publicidade e propaganda como eu, que a gente tem um vocabulário tudo esquisito. Aí o briefing, aí vamos fazer um meeting, esse todo o vocabulário você coloca aqui. Porque quem for dessa área vai olhar a sua experiência, vai olhar o seu perfil e vai falar, ele conversa a mesma língua que eu. E aí acabou. Aí acabou. Porque daí ele vai entender que a sua experiência bate muito com o que ele está procurando. E aí, eu acho que isso vale para todas as áreas, tá? Seja para mim, seja para o cara que faz direito, seja para o cara que faz engenharia. Ele vai colocar o engenheiro, foi responsável por fazer obra, fazer estudo de orçamento, parará. O cara que é engenheiro, que faz a mesma coisa que ele vai olhar o perfil dele e vai entender que ele vai entender a linguagem. Então é basicamente isso, é você escrever ali a linguagem da sua área para que outras pessoas consigam olhar e se identificar com aquilo. Tá? Então é um desafio muito grande, eu acho que é legal vocês pesquisarem vários perfis que batem com o perfil que você está criando. Tá bom? Então eu forço nessa tecla porque eu demorei para entender isso, eu estava tentando fazer isso de uma forma que eu queria, eu não conseguia, até que então eu busquei, putz, se eu pegar referências aqui, né? Então, por exemplo, teve muita gente que me encontrou e falou assim, mano, vou usar seu perfil como referência. Eu abro aqui, vejo o que você escreveu, anoto, parará, coloco, né, na minha experiência, né, o jeito que você escreveu e tudo certo, cara, tudo certo. Porque realmente é uma dificuldade extrema, né, da gente descrever de fato como a gente fez como a gente trabalhou naquela determinada empresa e descrever exatamente com detalhes ou de forma resumida com a linguagem que bate ali com a área que você está trabalhando, tá bom? Então depois que você colocou as suas experiências, aonde você trabalhou, aonde você está trabalhando também, você pode também adicionar, no meu caso aqui, vou até mostrar para vocês, você pode adicionar, por exemplo, links que vão até os trabalhos que você fez dentro dessa agência ou dentro dessa empresa que você fez, que você trabalhou. Tá? Então, por exemplo, tem aqui, ó, adicionar conteúdo de mídia. Então, você pode adicionar uma mídia aqui, e aqui ele vai falar, adicionar um link ou adicionar conteúdo de mídia. Você pode carregar foto, carregar alguma coisa que você queira, mas eu sempre coloco o link. Por quê? Porque no meu caso, eu sempre faço aquilo. Eu abro o meu Behance. Aí, abri o meu Behance, o que eu faço? Eu vou aqui,
numa num projeto que eu criei. E esse projeto, ele tem a intenção disso. Eu criei um projeto, quando eu crio um projeto aqui no Behance, é para ele fazer isso aqui, para ele chegar aqui e aparecer aqui no meu LinkedIn. Eu faço isso, eu colo ele aqui, nisso que eu colo ele aqui, ele já vai aparecer para mim lá. Aí eu só coloco a capa, né? Eu monto a capa certinha, aqui no Behance, adapto essa capa aqui pro LinkedIn, acho que às vezes nem você precisa adaptar, e aí já vai aparecer. Por quê? Porque aí quando o cara bater o olho, ele já vai entender que você trabalhou para essas duas empresas aqui. Acabou, irmão. Acabou. O cara, ele quer chegar, ele alisar o seu perfil rapidamente para entender onde você trabalhou. E com muito detalhe, né? Então, quanto mais coisas você conseguir colocar nas suas experiências, no seu perfil, vai enriquecer e vai agregar valor. Então, meu, enche de linguiça mesmo. Não nem tanto, né? Mas o necessário para as pessoas entenderem é o que você fez naquela determinada empresa, tá bom? Então você pode adicionar os links, você pode adicionar também a descrição, né? Já falei. E aí agora a gente vai formação acadêmica, simples, né? O que eu falei para vocês. Vocês colocam que é a formação acadêmica onde vocês estudaram. Se você está por acaso agora fazendo um curso, uma pós-graduação, se você está fazendo um técnico, você pode jogar tudo isso aqui, tá? É interessante, imagino que tenha, tá? Imagino que os lugares onde vocês estão estudando tenham, mas é interessante que eles tenham aqui um perfil aqui no LinkedIn, alguma coisa que reconheça ali o logo, né, da universidade, da faculdade que você está fazendo, e nisso vai agregar mais ainda o seu perfil, vai agregar mais valor ainda no seu perfil para quando um recrutador olhar para ele, tá bom? Ah, mas eu não tenho faculdade, eu não faço universidade, eu não tenho dinheiro para isso. Suave, não há problema. Você pode chegar aqui e colocar licenças e certificados. Então, por exemplo, eu tinha feito a revolução do branding com a Ana Couto da Laje, que recomendo inclusive para quem quiser estudar branding, né, da minha área. A Ana Couto da Laje é uma ótima professora de branding, inclusive eu aprendi muito com ela, tá anotado a aula inteira dela, foi absurdo. Todo ano ela deixa disponível aí gratuitamente, acho que é no mês de março, inclusive, mês que vem já. Então você chega aqui e fala, putz, eu vou colocar que eu aprendi um curso do fulano de tal. Aí você coloca aqui o nome. Aí se por acaso tiver organização emissora, você escreve aqui, no caso eu coloquei a Laje. Aí eu coloquei a data de emissão, foi março de 2024, inspiração, foda-se na inspiração, porque enfim, não tem uma inspiração disso, não acho que não faz sentido. E aí conteúdo de mídia você pode colocar aqui basicamente aquilo que eu falei pra vocês. Você carrega aqui um print, ou você carrega aqui com o link do certificado, que muito provavelmente o curso que você está fazendo tenha, e você coloca lá, tá certo? Isaac, por que eu vou fazer isso, mano? Eu falei pra vocês, agregar valor no seu perfil. Tudo que vocês conseguirem fazer, o que eu tô falando aqui inclusive, vai agregar valor no seu perfil. Ele vai aparecer para recrutadores, aparecer para empresas, e ele vai ficar melhor qualificado e vai ficar atraente, vai ficar bonito. É como se a pessoa estivesse entrando num site. Perfeito? É mais ou menos isso aí. Tá? Aí, recentemente, inclusive, eu tô até começando a fazer, começando a utilizar isso aqui. Eles adicionaram essa aba de projetos. Tá? Essa aba de projetos, Isaac, como é que funciona essa bomba aqui? Eu vou explicar pra vocês. É o seguinte, digamos que você fez aquele projeto lá numa empresa. Porra, esse projeto ficou muito foda, ficou muito lindo, muito top. Eu quero colocar esse projeto no meu perfil. Tudo bem, vocês podem fazer a mesma coisa que eu falei pra vocês. Vocês podem chegar lá na experiência, né? Adicionar o link aqui, que ele vai direto pra cá, tá? Beleza, mas aqui esse projeto foi tão lindo, eu queria detalhar como foi esse projeto. Então, tudo bem, você pode chegar aqui e falar exatamente como foi esse projeto, tá bom? Para mim, no caso, por exemplo, esse projeto foi um projeto marcante para mim. Esse aqui, no caso, esse aqui, que foi o meu primeiro projeto internacional. Pô, esse projeto é muito foda, é muito lindo, só que eu não fiz ele em nenhuma empresa. Eu não fui contratado por uma empresa. Eu fiz quando eu estava como freelancer, como autônomo. Então, o que eu fiz? Associei isso ao meu Zack Studios, que é o meu estúdio que eu tenho hoje. Então ele vai pedir aqui o nome do seu projeto
e aí você coloca a descrição. Aí eu montei uma descrição onde eu falo sobre como foi esse projeto, ele foi muito importante para mim, aonde que eu fiz ele, que foi a Liga Profissional de Golfe Feminino. Essa oportunidade me deu uma verdadeira lição sobre negociação, adaptação em outra língua, porque eu tive que conversar em inglês para poder fechar esse projeto. Claro que você paga o dólar, foi incentivo a mais. Então, tipo assim, você vai ali falando sobre o seu projeto, vai descrevendo ele. Depois, você fala, putz, eu tenho dúvida aqui, você pode montar, pega o texto básico que você montou, coloca no chat GPT, faz um promptzinho dele te ajudar a corrigir, colocar numa língua um pouco mais formal. Nisso, ele vai te devolver e você coloca aqui a descrição do seu projeto bonitamente, maravilhosamente, vai ficar lindo. E aí, a mesma coisa, aqui ele vai te dar a opção, se não me engano, de colocar o link. Então, esse conteúdo de mídia aqui, ele vai te direcionar lá pro link, pro seu portfólio, que no caso eu montei, tá bom? Então, você tem duas frentes, você pode usar os projetos aqui para detalhar como é que você trabalhou direitinho naquele projeto e também colocar lá na sua experiência, caso aquele projeto tenha de fato envolvido a experiência que você trabalhou naquela empresa, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no roteiro aqui, no que eu já falei, só para não me perder, galera. Então já falamos sobre cursos extras, formação acadêmica, a gente já falou de colocar o site, né? Uma coisa interessante, tá? É procurar saber se a empresa que você trabalhou tá no LinkedIn, tá? E caso você esteja abrindo um LinkedIn agora, caso você já tenha um LinkedIn aí, desconsidere o que eu vou falar. Mas caso você esteja abrindo um LinkedIn agora e você trabalhou numa empresa de, sei lá, numa empresa aí, você quer saber que ela tem um LinkedIn? Você digita aqui, coloca empresa tal, e aí ela vai ver se vai estar no LinkedIn ou não. Se caso ela esteja, se por acaso ela esteja, pô, vai lá e aí você vai conseguir colocar você vai conseguir que apareça o logo da empresa aqui aqui na descrição quando você for fazer quando você for descrever a experiência sua, tá bom? Isso vai ser muito importante para você. Outra coisa, se por acaso você mantém contato com alguém daquela empresa na época, adicione essa galera. Adiciona a galera que por acaso tiver um perfil no LinkedIn, tá bom? Então vamos dizer que você encontrou a empresa que você trabalhou, tá? Pelo LinkedIn. E aí você mantém contato com o Paulo. O Paulo, ele trabalhou nessa empresa comigo, ele tem perfil no LinkedIn também, porém eu falo com ele no WhatsApp de vez em quando, a gente faz um freela junto, mas é isso. Pô, chega lá pra ele e fala, cara, você tem um LinkedIn aí, cara, deixa eu te adicionar. Aí beleza, você adiciona ele. Isaac, por que eu vou estar fazendo isso? Por quê? Porque assim você vê o que ele está postando e ele vê o que você está postando. Entendeu? Porque a partir do momento que as pessoas ali que trabalham no mesmo nicho que você, na mesma área que você estiver ali postando as suas experiências, postando ali onde você está trabalhando, postando onde você trabalhou, é interessante que a pessoa saiba isso e talvez, quem sabe, te convide para oportunidades melhores, não só aquele freela, mas algo um pouco mais fixo, um pouco, valorzinho um pouco mais alto. Por quê? Porque você está ali se qualificando, você está ali de fato fazendo um trabalho legal, você está ali colocando suas experiências, você está ali colocando a sua cara a tapa, sacou? Então a galera gosta disso, a galera não quer saber de gente quietinha não, é aquilo. Como é que é? Tem um ditado que eu esqueci dele, mas quem não é visto não é lembrado. Então é basicamente hoje em dia que é assim. E meu gato quer carinho de novo. Toma aqui o seu carinho e depois você vai embora, porque o papai tá numa aula, tá bom, paizinho? Então vai pra lá, vai. Roda. Então vamos lá. Beleza, você colocou tudo isso aqui, você adicionou a sua empresa que você colocou, você adicionou as pessoas que você trabalhou naquela empresa. Outra dica também que é legal vocês fazerem é adicionar pessoas, entendeu? Adicione pessoas que trabalham na mesma área que você. Então, colocando eu novamente como exemplo. Vira e mexe, eu adicionei várias pessoas que trabalhavam comigo, trabalhou comigo. E essas pessoas são do meu ramo de publicidade e propaganda e diretor de arte, criação, design gráfico e tudo mais.
E vira e mexe, eu posto meus projetos aqui. Sempre eu tô postando meus projetos aqui. Então, por exemplo, aqui, eu vou no meu perfil, tá? Então você coloca aqui em atividades, exibir todas as publicações, apenas publicações. Então aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui eu coloquei um projeto meu. Esse projeto é um projeto autoral, tá? Ele é um projeto que não tem nenhum vínculo comercial, mas eu achei interessante colocar ele aqui. Ele já tá lá no meu Instagram, mas eu falei, vou colocar aqui no meu LinkedIn, daquela forma que eu falei pra vocês. Vou transformar esse texto num texto um pouco mais formal e aí eu vou colocar ele aqui no LinkedIn, certo? A partir do momento que você começa a colocar os seus projetos ou também uma certa criação de conteúdo voltada para o LinkedIn, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais tarde, vai haver pessoas que vão curtir. E vai ter pessoas que vão curtir que você não necessariamente cria uma conexão com ela. Cara, conexão, estamos falando de relacionamento? Não. Sabe que, por exemplo, o Instagram do Fábio, o LinkedIn do Fábio. Aqui eu tenho uma opção com ele de conectar. É que não tá aparecendo ele, mas vamos aqui na Karina. Foda-se, Karina, você vai ser a cobaia. Então, por exemplo, aqui eu posso seguir ela ou posso conectar. A partir do momento que eu conecto, é como se eu estivesse seguindo alguém no Instagram. Entendeu? Vai aparecer lá já vai aparecer, inclusive, agora. Que eu acessei o perfil dela. Já vai aparecer isso na notificação dela. Tá? Por exemplo, aqui aparece. Deixa eu ver se aparece aqui por aqui. Okay. Uma pessoa viu seu perfil. Vira e mexe, isso acontece. Então, por acaso, se ela tiver o prêmio lá, ela vai entender que eu vi o perfil dela. Entendeu? Porque a gente não tem conexão. Se é o caso, eu quero conexão aqui com ela e ela aceita e conecta comigo, vai aparecer aqui, Isaac viu seu perfil. Aí ela vai falar assim, caraca, Isaac viu meu perfil? Como assim? Que negócio é esse? Sacou? Enfim, voltando. Isso aqui é só pra você entender como é que cria conexão, como dar follow em alguém no LinkedIn, tá? Voltando, você tá lá, você tá aqui, você fez o seu, deixa eu até me perdi, né? Você fez o seu projeto, você colocou o seu projeto lá no LinkedIn. Você notou que algumas pessoas que curtiram o seu projeto não são pessoas que você tem adicionadas, que você tem conexão com elas. O que você faz? Cria conexão com elas. Chama ela pra seguir, vê onde ela trabalha, entendeu? Entende, vê se ela tá no momento, se tá no Open to Work, por exemplo, meu amigo André aqui, ele tá no Open to Work, então eu sei que ele tá procurando emprego. Por quê? Porque o LinkedIn, ele tem ele tem esse mecanismo de colocar aqui no seu perfil esse selo chamado Open to Work. Isso é para que tanto recrutadores quanto pessoas comuns, como eu, por exemplo, no LinkedIn, vejam que ele está procurando trabalho. Então eu sei que se por acaso aparecer um projeto para mim de muito grande porte e eu não conseguir agarrar ele inteiro, eu falo, André, irmão, bora fazer um projeto junto? Por quê? Porque eu sei que o LinkedIn dele aqui tá aberto. Eu sei que o LinkedIn dele aqui tá querendo trampar. Entendeu? Então fica aqui uma dica. Isaac, como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Eu colocar esse Open to Work? Então você vem aqui comigo. Você vem aqui nesse editar. Aqui no editar? Aqui no... Acho que aqui em cima. Não, aqui é a imagem de fundo. Aqui. Que você vai editar... Ele vai filtrar, filtro, ajustar. Pô, cadê essa bomba, cara? Porra. Aqui, selos. Então você pode colocar o Open to Work aqui, ó. Selo. Aí, ó. Tá vendo? O selo é exibido a todos os usuários do LinkedIn. Foda-se. Tô nem aí. Eu quero trampar. Eu sou recrutador. Eu quero recrutar. Eu tô contratando. Então, você pode colocar aqui, hiring. Então, a pessoa que acessar o seu perfil vai entender que se tiver esse selo, é porque tá contratando. E aí o olho, né? A conexão vai ficar mais interessante para você, tá bom? Então vamos lá, como eu falei para vocês, fazem conexões com essas pessoas. Por quê? Porque a partir do momento pode gerar o que a gente gosta muito, o que a gente necessita muito. Eu acho que em qualquer área hoje é o network. Então você conecta com uma pessoa que, ela nunca te viu na vida. Você nunca viu ela na vida. Mas por algum motivo, por curiosidade, o humano ele é curioso. Ela vai olhar o seu perfil e vai falar assim, olha, tem experiências bacanas aqui, já trabalhou numa empresa que um amigo meu trabalhou, tem um trabalho legal, vou chamar ela para conversar.
Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Ou você chama essa pessoa para conversar. Tem que ser cara de pau. A verdade é uma só. Aqui você tem que ser cara de pau. Entendeu? A verdade é essa. Tá? Então faz esse movimento. Isso inclusive vai melhorar o seu perfil de timeline. Tá? O seu timeline aqui. A sua timeline aqui ela vai melhorar. Né? Então, por exemplo, você começa a criar conexões com as pessoas que curtiram aqui o seu projeto, curtiram aqui o seu trabalho. Elas muito provavelmente são da mesma área que você. A sua timeline vai começar a ser imposta por essas pessoas que trabalham na mesma área que você, e lá elas vão colocar conteúdos como notícias, tendências, vão colocar opiniões que talvez você concorde, vão colocar coisas que vão te deixar atualizado sobre a sua área, tá? Então isso vai te deixar bem atento ali nas coisas que estão acontecendo. Então a gente sabe que está muito se falando sobre IA, a gente sabe que está falando muito sobre o regime hoje de trabalho, que é o PJ, o CLT. A gente está muito falando que pô, social media é designer, e designer não é social media. Então tem muitas essas discussões, tem muita empresa contratando com baixo orçamento. Então a gente fica muito ligado nisso. Ah, putz, ele aqui, por exemplo, tem pessoas que compartilha a vaga. Putz, aquela pessoa que você fez conexão aqui, por exemplo, o Fábio, ou a Ana, ou o Lucas, ou outro Lucas também, eles podem chegar aqui no sua timeline e compartilhar uma vaga. E nessa vaga, o que você vai fazer? Você vai pegar ali o que o cara está falando na vaga e você vai enviar o seu e-mail. Você vai enviar ali, enfim, prestar ali o currículo para você prestar na vaga, tá certo? Então gere essas conexões que eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí criar vínculos e inclusive buscar trabalhos, tá bom? Então assim, outra coisa que eu falo pra vocês, publica tudo que vocês conseguirem no LinkedIn. Mas publica mesmo, mano, fiz uma arte muito top, fiz uma arte muito linda, pô, gostei bastante dessa arte aqui, eu postei no meu Instagram. Mano, que se dane, você vai pegar essa arte aqui, você vai passar no LinkedIn. Mas blá blá blá, posta no LinkedIn. Fernando Torres, postei no LinkedIn. Foda-se, postei no LinkedIn. Por quê? Porque é conteúdo. É conteúdo. Mas esse negócio talvez só dê certo no Instagram. Deu certo. Isso aqui deu 50 likes no Instagram, coisa linda. Mas posta no LinkedIn, cara. Porque o LinkedIn vai entender, e as pessoas que te seguem também vão entender que, putz, você tá ativo, você tá postando aqui, você, meu irmão, você sabe o que você quer, a pessoa vai começar a engajar com você. Ó, aqui, ó, postando, 20 pessoas curtindo esse texto aqui. E esse texto aqui foi um texto que, volto a falar pra vocês, eu fiz esse texto pro Instagram. Eu falei, vou jogar esse texto lá pro LinkedIn. Peguei todas as fotos que eu utilizei no meu Instagram e coloquei no LinkedIn. E aí, pô, eu nem achei, mas deu 700 impressões aqui, 20 pessoas curtiram, muito provavelmente pessoas que eu não criei conexão, inclusive preciso criar, mas a maioria são pessoas que já me seguem. Então o Borgo, que é um diretor de arte sênior, então o Fábio, aqui, que eu já trabalhei com ele, o Lucas, o meu colega de faculdade, o Diogo, que já estudou comigo também, a Rosana, que é design gráfico, a Maísa, que é jornalista, o Kaique, que é engenheiro, o Paulo, que ele é publicitário. Então todas essas pessoas elas vão engajar, porque você está postando lá, cara, você está aparecendo na cidade, não, cara tapa. E pode ser que alguma delas compartilhe o seu trabalho e apareça para outras pessoas que não te seguem. Então o que eu falo? Poste seus trabalhos aqui, tá bom? Porque você vai ser visto, as pessoas vão começar a gostar do que você posta. Então, por exemplo, coloquei esse trabalho que eu fiz pra Fiat. Mesma coisa, 16 pessoas começaram a curtir. Mas, pô, é pouco. Cara, pedi pra você, pro LinkedIn, isso aqui é muito, cara. Pro LinkedIn, isso aqui é muito, mano. Pro LinkedIn, isso aqui é muito. Pro LinkedIn, isso aqui é muito. Sacou? Então, posta que isso vai ficar bom pra você. Inclusive, aqui já gerando aqui a ponte para os recrutadores e empresas entenderem e falar, cara, esse cara é ativo, mano. Esse cara aqui tá postando o tempo todo, esse cara aqui tá falando, esse cara aqui tá gritando, conteúdo, gritando experiência, gritando trabalho. Pô, vou chamar ele, mano. Eu vou chamar ele. E na hora que você entender que o seu perfil tá legal, aí que vem o pulo do gato. Quando você for enviar o seu currículo, você não vai enviar o seu PDF. Você não vai enviar o seu documento. Você não vai enviar lá um PDF pronto que você tem. Você vai enviar o seu perfil do LinkedIn. Sabe por quê? Porque ele vai estar pronto. Ele vai estar completo.
ele vai estar com tudo que você colocou, as suas experiências, aonde você trabalhou, aonde você trabalha, no que você se formou, no que você está estudando agora, os seus cursos, as suas licenças, tudo vai estar lá. Então não tem necessidade alguma de você fazer um documento no Word para você enviar para o seu cliente. Fala, irmão, tudo bom? Desculpa, eu vou te passar aqui no LinkedIn, ele está mais completo, tem mais experiências com mais detalhes, meus projetos pessoais, meus projetos profissionais, coisas que eu já trabalhei, e eu vou te mandar aqui o meu perfil no LinkedIn. Tudo bem, ele vai entender, o cara que está te contratando, o cara que está te indicando, ele conhece o LinkedIn, né? Isso no caso, ó, High Ticket, ele conhece o LinkedIn. Então ele vai ler com tranquilidade. Por exemplo, esses dias, estava num trabalho, e eu recomendei uma amiga minha redatora. Falei, ó, tá aqui o LinkedIn dela. No dia seguinte, o cara falou pra mim, ó, o LinkedIn dela é interessante. A gente vai chamar ela pra conversar. Acabou, cara. Acabou. Ai, mano, Bruna, no caso a pessoa que eu tava indicando. Bruna, manda o seu documento pra mim, manda o seu Word. Manda o seu PDF do seu currículo. Ah, para, não. Põe seu perfil no LinkedIn que já tá tudo lá. Entendeu? Põe lá o seu perfil no LinkedIn que tá tudo lá. Tá? Então, eu faço essa call já há um bom tempo. E, pra mim dá muito certo. Mas assim, depois de muito tempo, depois de muito eu quebrar minha cachola aqui para deixar o meu LinkedIn completo. Tá? Então, vocês vão sentir a hora que vocês vão entender que, tipo, pô, esse LinkedIn aqui, esse meu perfil, ele tá completo, eu vou começar a enviar ele com o meu currículo mesmo. Forte abraço. Faça isso. E aí você pode, aí o que eu faço na minha área, tá? Na minha área eu mando o meu perfil do LinkedIn e eu mando meu portfólio. Tem dúvidas? Você ainda tem dúvidas? Tá aqui o portfólio. Porque no LinkedIn ele já acessa o portfólio, ele já faz a ponte para vários projetos meus que estão no meu portfólio. Entendeu? Tem muitas empresas que às vezes só pede portfólio. Então tá aqui o portfólio. Quer mais coisa? LinkedIn. Acabou. Quer mais detalhe? LinkedIn. Eu quero só portfólio. Tô aqui o Behance. Toma. Acabou, é isso. Sacou? Então, tá? Você consegue fazer essa dupla dinâmica aí, caso você tenha inclusive um site, né? Às vezes você tem uma LP, acho que é LP, acho que é outra coisa, nem vem ao caso, tá? Outra dica que legal, inclusive eu fiz recentemente, eu não tenho vergonha nenhuma disso, mas eu fui dispensado de uma empresa que eu estava trabalhando, e aí você pode seguir aqui por duas vertentes. Pô, mano, eu tô muito puto com essa agência que me demitiu. Caraca, achei injusto pra cacete, mano. Esses caras são os filhos de uma... Mano, odeio todos eles. Quero que eles se explodem, que a agência deles lá caia um meteoro. Quero que o meu chefe, morra explodindo no micro-ondas. Que a cozinha dele exploda com ele cozinhando lá dentro. Cara, você pode desejar tudo mal, mas seja político. Tenha diplomacia. Entenda que onde você trabalhou, você ganhava aquele ganha-pão. Aquele salário pagava suas contas. Então entenda que você tem que ser um cara grato por onde você trabalhou, por onde você passou. Por mais das coisas que você tem enfrentado lá. Tá? Isso se você, de fato, achou que a experiência no total foi algo bom. Se você realmente odiou aquilo, não faz sentido muito você criar uma publicação falando sobre o seu encerramento de um ciclo naquele lugar. Tá bom? Então o que eu falo pra vocês? Pega um momentinho, pega 30, 40 minutos, tá? Monta ali um texto sobre como é que foi a sua passagem, quanto tempo você ficou lá, marca a empresa, no meu caso aqui, ó, marquei aqui a empresa. Então, ó, acho que alguém tá com áudio saindo aí, tá? Acho que é o latino. Você marca a sua empresa aqui que você trabalhou, tá bom? Marca a sua empresa que você trabalhou. No caso, eu marquei a empresa que eu trabalhei, que era a Ctrl F5, marquei, eu falei, uma experiência maravilhosa, duas grandes paixões minhas, que foi o design gráfico e o futebol. Falei aqui o cargo que eu atuei, então em 2024 recebi o convite para integrar a equipe de criação como diretor de arte sênior, mas que era mais do que um papel criativo. Eu tive responsabilidades muito maiores do que só a criação, tive que fazer demandas, debater ideias, buscar entregas, conversar, muita reunião, muito bate-papo, ia muito só da caneta e o lápis, né? Então, realmente, acabei sendo dispensado dessa empresa e tudo bem, acontece, do jogo, a verdade é essa, o mundo corporativo é isso mesmo. Putz, chega uma hora que você não tá rendendo tanto, meu irmão, forte abraço, tchau, você é substituível, tá bom? Entenda isso. Então, e meu irmão, aqui não tem a graça não, aqui é verdade nua e crua e meu irmão, não tem essa, tá bom?
Então fazem um postzinho legal sobre como é que foi o seu encerramento nessa empresa, como é que foi a sua passagem. Eu marquei aqui o Paulo, que foi o cara que era meu gestor, que era uma pessoa que ficou comigo o tempo todo, que ficou me aconselhando, me dando dicas. E eu aprendi muito com ele, sou muito grato a ele, inclusive. E aí eu agradeci. Aí teve que 10 pessoas que curtiram. No caso, a Ana, inclusive a Ana, que foi uma pessoa que trabalhou comigo no ano passado. Olha que legal, olha que interessante. Aqui vem até o que eu falei pra vocês. Fiz aqui o post, né? Que eu fui dispensado da empresa, que eu encerrei meu ciclo, né? A Ana, né? A Ana Dário, é uma diretora criativa que eu trabalhei com ela em agosto do ano passado. A gente fez um freela durante um mês, certo? Durante um mês. E ela falou assim, Isaac, eu gostei muito do seu trabalho, gostei muito do seu fit, bate bastante com a equipe. Porém, entretanto, todavia, eu não tenho uma vaga fixa para te oferecer aqui. É uma vaga fixa com boa bala. Falei, Ana, tudo bem, fica tranquila, numa próxima oportunidade acho que a gente consegue trabalhar legal e tal. Aí veio a oportunidade de trabalhar nessa contra, que eu falei pra vocês aqui. Só que ela falou assim, olha Isaac, talvez no ano que vem, já em 2025, a gente consiga abrir uma vaga fixa aqui e aí você vem. Falei, pô, legal, bacana, interessante. E aí veio, né, infelizmente veio esse momento que eu fui dispensado dessa empresa, eu não pedi demissão, realmente aconteceu a dispensa. E aí eu fiz esse texto, algo de praxe, tá? Não é porque eu quero sinalizar que eu tô aberto a trabalhos, não. É algo que eu faço de diplomacia, de político, e até eu conseguir gerar conexões com as pessoas que eu trabalhei nessa empresa, para que, como eu falei para vocês, elas podem talvez me oferecer trabalhos, oportunidades no futuro, caso aí eu continue, né, no limbo, né? E aí o que acontece? A Ana, que é essa pessoa que ia me falar que vai ter uma oportunidade aí fixa para mim nesse ano de 2025, né, segundo ela, curtiu a publicação. Então, eu nem preciso chegar na Ana e falar, Ana, tô online, hein? Tô chegando, hein? Me chama para projetos. Não preciso, ela já sabe. Ela já sabe. Ela já sabe que eu tô disponível. Que o meu tempo pouco tá mais, que o meu tempo tá livre. Então, quando abrir a vaga fixa lá, ela vai me chamar. Então, foi como eu falei para vocês. Faz esse tipo de post aqui toda vez que você encerrar de uma empresa, porque as pessoas vão entender que você está disposto a novos desafios, a novas oportunidades, e vão ter pessoas que vão curtir e vão te chamar para você trabalhar, entendeu? É basicamente isso que ocorre, certo? E quando você entrar numa empresa, mesma coisa, você posta lá que você está trabalhando agora numa empresa nova, você fala você pode falar que você bem entender, tá? Tipo, tô gerando muita expectativa, eu tô querendo muito trabalhar, era um sonho meu trabalhar nessa empresa. Em 2023 eu comecei a trabalhar numa empresa muito grande, que era a agência Jusce, né? Aqui de São Paulo. Eles têm um escritório lá na Faria Lima. E, pô, eu fiquei maravilhado, porque foi a primeira vez que eu virei um Faria Limer, como falam por aí, né? E aí eu fiz um post bonitinho, de porra, que legal, que lindo, tirei a foto ali do notebook, da mochila, do bloco de notas que eu recebi deles e tal. E deu um engajamento legal no LinkedIn. O LinkedIn, ele gosta desse tipo de publicação, ele adora esse tipo de publicação. Ele adora quando você entra numa empresa. Vai ser o post que vai ter mais engajamento. Puta que pariu, vai ter engajamento pra cacete. Pô, tô entrando numa empresa fulano do teu bairro, foda-se. Ele vai falar, caraca, que foda, você tá numa empresa através do LinkedIn e você tá colocando aqui pra gente. Eles vão adorar esse tipo de coisa. Né, gato? Carinhozinho nele aqui, pra não deixar ele quietão. Enfim, e aí você faz essas coisas que é beabá, é meio de politicagem, tá? Mas é interessante você fazer essas coisas. Tá bom? Faz não, agora não, tá? Agora carinho, agora não, tá bom? Vai pra lá, vai. Deixa eu ver aqui mais coisas que eu posso falar pra vocês, tá? Não cita o motivo, tá? Do porquê você saiu, você fala só que você encerrou o ciclo. Não é legal você falar por que você saiu. Não pega bem, tá? Pra quando um recrutador olhar o seu histórico, tá? Poucos recrutadores, na minha opinião, pedem e perguntam por que você saiu daquela empresa. Vai ter recrutador que vai falar. Aí você tem que saber como se comportar, como você vai falar para ele, como você saiu daquela determinada empresa. Você vai explicar aquela situação de uma forma que não te prejudique e nem prejudique a empresa que você saiu, tá? Porque o recrutador, ele fica ligado nisso, tá bom?
Eu falei para vocês também, compartilhe opiniões ou notícias que vocês acreditem ou que vocês gostem, que vocês olharem aqui na timeline. Então você pode pegar aqui e falar assim, como aumentar suas chances na Gupi 2025. O Gupi é uma plataforma de vagas, tá? Então fala, putz, esse post aqui eu achei interessante, eu vou pegar, compartilhar ele, vou escrever alguma coisa, parará, compartilha. Vai ter alguém que vai compartilhar a sua mesma opinião e vai lá comentar e tudo mais, parará. Isaac, por que isso? Porque isso também vai gerar engajamento no seu perfil. Tá bom? E mesma coisa, putz, eu não vou compartilhar, vou comentar algo aqui. Putz, a Gupi é uma merda. Ponto. Vai ter gente que vai concordar com você, porque a Gupi realmente é uma merda. Mas não fale isso no LinkedIn, né? Porque o LinkedIn, como a gente falou aqui, é uma linguagem formal. Então você fala, a Gupi não é uma plataforma muito boa para ter uma vaga de emprego. Você pode falar isso, que você não está falando que a Gupi é uma merda, mas, ironicamente, você está falando que a Gupi é uma merda de jeito formal, tá bom? Então, você pode adotar essa estratégia quando você for criar o conteúdo, quando você for fazer algo, quando você publicar algo no LinkedIn, tá bom? Agora nós vamos realmente ao que importa. Vagas. Vagas, como diria o Pica-Pau. É o seguinte, quando você clicar aqui em vagas, você coloca aqui o teu cargo. Porra, eu quero... É que ele já me dá sugestões, né? Porque eu sempre procurei muita vaga por aqui. Então, se você quiser, você pode colocar o que você realmente estiver procurando, tá bom? Aqui ele já me dá algumas sugestões, porque como eu falei pra vocês, o LinkedIn ele já entende aonde eu quero trabalhar. Então ele já me fala aqui, ó, ele já me dá vaga remota, trabalho híbrido, a candidatura simplificada. A candidatura simplificada é basicamente o seguinte, tá aqui, a Samsung aqui tá que é um designer. A Samsung que é o designer, essa candidatura simplificada, você basta aqui, ó, colocar o seu e-mail, o seu código de país que é o 55, seu celular aqui, avançar. Aqui, os safados pedem um PDF, tá? Os safados pedem um PDF. Eu só faço PDF por conta disso, tá? Porque tem muita vaga que pede isso aqui. Então você pega lá o seu PDFzinho que você criou, 2023, isso aqui tá até desatualizado. Então, putz, vou colocar, vou avançar, avancei, aí ele vai pedir quantos anos de Photoshop você já trabalhou, então eu coloco aqui, ó, 6. Quantos anos de experiência de design que você tem? Tenho 6. Tá? Se possui inglês avançado, ele vai pedir. Se colocar yes ou no, vou falar que sim. Possui conhecimento 2D ou 3D? Isso tipo de pergunta, esse tipo de pergunta aqui pode ser eliminatório. Se por acaso você não tenha, ele vai chegar e falar assim, olha, ele não tem conhecimento 3D, então foda-se, forte abraço. Ele tem conhecimento 2D e 3D, então coisa linda, ele é nosso. Ele pode aqui chegar e falar, olha, ele pode participar do nosso processo seletivo, vamos avançar ele. Então você coloca aqui, aí ele vai falar assim, siga a empresa Samsung Electronics para conhecer as novidades. Então, tudo que a Samsung Electronics postar vai aparecer no seu LinkedIn e vai aparecer lá no seu e-mail que você cadastrar no LinkedIn. Como eu quero que a Samsung se exploda, então eu não sigo eles, eu só vou enviar minha candidatura e forte abraço. Então aqui, ó, você se candidatou e blá 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 blá. A partir do momento que você se candidatar para vagas que tem a nomenclatura parecida, o LinkedIn vai começar a te recomendar vagas que tem a nomenclatura parecida. Então, se você está toda hora procurando uma vaga de diretor de arte, design gráfico, que é o meu caso, ou no seu caso pode ser qualquer vaga que seja, tá? Vai começar a aparecer só esse tipo de vaga para você. Assistente administrativo, vai começar a aparecer só assistente administrativo ou administrativo, gerente de conta, sei lá o que for, o que seja correlacionado à área, tá bom? Então você pega aqui e vou colocar, eu quero diretor de arte pleno, né? Porque sênior é muita responsabilidade, eu quero mamar. Então você coloca aqui pleno, coloca pleno. Ele já sabe que eu estou em São Paulo, então ele vai começar a me dar aqui, ó, São Paulo, Campinas, São Paulo. Mas aí também tem um motivo, tá? É legal você colocar a sua cidade aqui, por quê? É legal você colocar a sua cidade aqui, por quê? Porque esse tipo de vaga, ele vai ter muito em São Paulo, não vai ter muito em outros estados. Mas então é interessante você colocar São Paulo,
tá bom? São Paulo não, a sua região, tá certo? Eu não sei se exatamente o LinkedIn ele entende que eu moro em São Paulo, ele tá me dando já vagas de São Paulo, ou se é porque essas vagas de fato só tem em São Paulo. Então, enfim, de qualquer forma, porque ele tá aqui, diretor de arte pleno em Brasil. Se eu colocar talvez algum outro tipo de vaga aqui, vou colocar aqui, assistente, isso, administrativo. Vamos ver onde ele vai me mandar. Ele tá mesmo só em São Paulo. Caraca. O LinkedIn já entendeu que eu sou de São Paulo, ele só vai me dar esse tipo de vaga. Caraca, 14 mil vagas de assistente administrativo. Rapaziada, assistente, hein? Quem tá querendo vaga aqui, só chegar no LinkedIn que tem. Smart Fit, olha. Caraca. Exato, mas eu acho que deve vaga, hein? estar relacionado a seu filtro. Eu acho que é, viu? Acho que Tem é. todos os filtros, porque eu consigo daqui do Brasil pesquisar vagas lá dos Estados Unidos. Né? Né? Então é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Enfim, voltando. Você coloca lá diretor de arte, que é o meu caso, e você vai aplicando. Pô, essa aqui bate comigo, é remoto, eu vou lá me candidatar. Porém, é assim, e vai ser muito, tá? A empresa ela vai colocar a vaga aqui para você e ela vai te redirecionar a um outro site. E esse outro site geralmente é um site ali de uma empresa de RH. Essa empresa de RH ela faz, eles fazem a filtragem, eles fazem o processo seletivo para a empresa que está contratando. Então, por exemplo, eu sou fulano, eu quero contratar ciclano. Para contratar o ciclano, eu vou contratar uma empresa terceirizada e essa empresa terceirizada aqui, ela vai contratar o fulano que eu quero. E a minha empresa, empresa, não tenho responsabilidade para fazer o processo seletivo. Só a empresa que está terceirizada, que eu terceirizei, vai filtrar para mim. Tá certo? É por isso que falam para vocês, coloquem as melhores palavras no seu currículo para que as pessoas que vão recrutar você entendam que é o fit da empresa, que é o fit da vaga. Você pode fazer isso. Não é nenhum crime. Aliás, deve fazer isso, porque hoje em dia muita empresa faz esse tipo de serviço, terceiriza, porque não tem ali um RH que vai ficar contratando o tempo todo, tá bom? Há empresas que têm o RH internamente, acredito que algumas empresas, tanto maiores quanto mais médias, elas têm o RH próprio, que fazem esse tipo deles, porque às vezes eles querem um profissional específico, e talvez tem empresas que não consigam fazer essa filtragem, então eles fazem isso internamente, tá bom? Então você vai cair numa vaga aqui, num site X, que não é o LinkedIn, e aí, nesse caso, vai ter aquela chatice, onde você vai tendo que ficar cadastrando aqui o seu LinkedIn, o seu currículo aqui nesses sites, tá bom? Então, digamos aqui, Pets, híbrido. Eu sou de São Paulo, quero trabalhar na Pets, amo cachorros, uau. Então tá aqui, ó, descrição da vaga, tá aqui, ó. Aqui é outro site, que é nesse site Agupi, que todo mundo odeia, né? Agupi, todo mundo sabe que Agupi é um saco. Então você vai aqui na Agupi, você vai se cadastrar na Agupi, você vai se cadastrar o seu currículo na Agupi, colocar suas experiências na Agupi. A Agupi é um saco mesmo, é isso aí. Tanto é que tem muita gente que não curte a Agupi porque ela pede tudo isso aí, acaba muita gente desistindo da vaga por conta disso. Eu mesmo não. Pô, o Agupi pra mim pode se explodir. Mas enfim, caso você tenha a paciência e realmente queira aquela vaga, acho que talvez valha a pena pra você, tá bom? Então entenda que esse tipo de coisa vai acontecer aqui, IBM, vai até dizer chega, tá bom? E aí vocês podem frutar. Eu quero algo mais recente, então você coloca aqui, último mês, vamos lá, exibir 35 resultados. Pô, nível de experiência, então eu quero um nível de experiência júnior, então ele vai exibir só um resultado para mim que só tem um júnior. Eu quero, sei lá, pleno certo, então vai dar aqui, ó, diretores de arte sênior, diretores de arte pleno e por aí vai, tá? Aí aqui você pode colocar a empresa, às vezes você já sabe a empresa que você quer trabalhar, você só quer saber se aquela empresa tem aquela vaga que você está querendo. Você pode colocar aqui o nome da empresa. Mas eu quero uma vaga que seja totalmente remoto. Então você coloca aqui, remoto, e vai exibir esses resultados para você, tá bom? Então você pode fazer todo esse tipo de filtragem aqui com total tranquilidade, tá bom? Mas é sempre legal não se prender a um só tipo de nomenclatura na sua área, tá? Então,
Você entende que, no meu caso, ou eu sou diretor de arte, caraca, isso aqui parece interessante, hein? Depois eu me candidato disso. Depois eu coloco meu currículo lá. Então vamos dizer que você trabalha como diretor de arte, você é assistente administrativo. E putz, mano, tem poucas vagas pra mim nessa área aqui no LinkedIn, eu vou colocar você pode colocar uma outra nomenclatura que também faça parte da área que você trabalha. Então, putz, não tá aparecendo coisa de diretor de arte pra mim. O que eu vou fazer? Você pode chegar aqui e colocar assistente. Filha da puta, escreve essa merda. Assistente de arte. Você escreve aqui, assistente de arte. E vai aparecer a mesma coisa. Assistente de arte. Aqui, lá, tal. Óbvio, assistente de arte, comparado ao diretor de arte, a gente já fala o nome, assistente. Ele vai ter um valor um pouco menor. Mas, infelizmente o mercado é assim. Às vezes a vaga que você quer, ela é muito concorrida, e às vezes você tem que se sujeitar a vagas que tem um pouco de nível inferior. Mas infelizmente o mercado brasileiro é isso. Eu não posso chegar aqui e falar mais do que isso, certo? E aí tem um último hackzinho, que é algo que eu faço muito, inclusive até salvei aqui. Eu faço muito isso, tá bom? Vocês podem fazer bastante. Então o que eu faço? O que eu faço, tá? Acho que é em vagas mesmo que eu faço isso, gente. Eu preciso ensinar para vocês o caminho, tá? Mas deixa eu falar exatamente o que a gente faz aqui. Em vez da gente procurar vagas, a gente procura publicações, tá? E nisso que a gente coloca publicações, a gente coloca nas mais recentes. Você pode colocar aqui na última semana, ou nas últimas 24 horas, ou último mês. E aqui você escreve, tá? Vagas Freela Design. No meu caso. Ou você pode colocar o termo, tá? Inclusive até anotei, acho que eu curti um post que fala exatamente sobre isso. Vou até pegar aqui pra vocês. Caraca, mano. Será que tá aqui, gente? Parará. Publicações, eu vi todas as publicações. Paraná. Essa aqui para analisar o LinkedIn. Acho que não tá aqui. Mas de qualquer forma é o seguinte, você escreve aqui a nomenclatura, tá? Da onde você trabalha. Então você pode colocar aqui, no meu caso, diretor de arte pleno, diretor de arte sênior, diretor de arte, assistente, design gráfico, social media, seja lá o que for, estágio, assistente. Coloca esses tipos de nomenclatura, né, nessa barra de pesquisa aqui. Lembrei. É basicamente só você chegar aqui e colocar a barra de pesquisa, tá? Então eu quero colocar aqui diretor de arte. Quero saber se alguém aqui vai contratar um diretor de arte. Então você coloca aqui, ó, publicações. Classificar por mais recentes. Faça de publicação na última semana, quero algo que seja aqui, ó, rápido. E aí você vai colocando diretor de arte, você pode colocar vaga, você pode colocar oportunidade, sei lá, oportunidade, mas por exemplo, vaga, aqui ó, estamos em busca de um diretor de arte criativo, estratégico, apaixonado por design, por liderar identidade visual. Por quê? Porque tem muita empresa que não abre a vaga aqui, tá? Tem muita empresa que não abre a vaga e coloca a vaga aqui. Tem muita empresa que só faz a publicação, tá? Então esse é um hackzinho que eu aprendi, onde você pode fazer essa estratégia aqui. E aí você colocar, ó, tá vendo? Ó, estamos contratando. Se você é um diretor de arte, júnior ou sênior, redator, essa oportunidade é para você. Buscamos pessoas criativas, inquietas, cheias de boa, blá 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 blá, vaga híbrida, vem trabalhar, parará. Aí ele vai te dar o e-mail. Aí nesse e-mail aqui, você abre lá o seu e-mail, você vai lá, faz uma pequena introdução, meu nome é Isaac, eu sou publicitário, parará, tá aqui no LinkedIn, portfólio, toma, abraço. Acabou. Ou você pode chegar aqui nos comentários, falar boa noite, tem interesse, ou você pode falar assim, geralmente você não envia, tá, pelo comentário não, geralmente, o que acontece? Tem uma oportunidade aqui, só que eu já estou trabalhando, eu vou indicar aqui para um amigo meu, para um amigo André, falar, André, essa vaga é para você. Então chego aqui, marco o André, acabou. Ele vai olhar.
vai chegar lá uma notificaçãozinha para ele lá no LinkedIn, lá no celularzinho dele lá, vai chegar essa notificação, ele vai ver, putz, o Isaac me marcou numa vaga, que legal, olha só, eu vou enviar. Então você pode fazer isso, tá bom? Às vezes você pode fazer até um complô, tá bom? Existem muitos grupos aí no WhatsApp, grupos por aí, vai, de vagas que a gente sabe que existe, que as pessoas elas fazem isso. Elas pegam aqui, tiram o print, né? Do que o cara tá falando, pra gente entender o descritivo da vaga. Pega o link, né? Então, copiar o link da publicação. Então, envia no grupo o link e envia no grupo ali o print da vaga para a pessoa poder estar acessando e poder estar enviando o seu portfólio, o seu LinkedIn, o seu perfil, seja lá o que for, tá bom? Eu acho que é basicamente isso que eu posso falar para vocês do LinkedIn, tá? Eu acho que agora fica aberta aí a sessão de perguntas, sessão de dúvidas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa pequena palestra, esse pequeno workshop aqui sobre o LinkedIn, né? Espero muito que tenha clareado os olhos de vocês e mostrado para vocês que o LinkedIn é uma plataforma que a gente usa muito como rede social hoje em dia, não é só lá para procurar vaga e que se dane. Hoje em dia a gente usa muito como plataforma de rede social mesmo, como se você acessasse o Instagram, né? E você criar o conteúdo lá dentro, você postar ali a sua vida profissional, né? No Instagram a gente põe nossa vida pessoal, mas no LinkedIn a gente só posta nossa vida profissional e é isso que interessa. É isso que interessa. Às vezes é legal você colocar uma conquista pessoal lá. Há um tempo atrás, inclusive, para encerrar, há um tempo atrás, de tanto eu trabalhar que nem um cachorro velho há um tempo atrás aí, eu fiz uma publicação com um tom pessoal, tá? E deu muito certo. Eu fiquei até surpreso com isso, viu? Acho que fui lá em agosto. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Me dá um minutinho. Aqui, ó. Eu coloquei a conquista do meu PlayStation 5, porque para mim era um sonho, né? Então, putz, o meu trabalho, ele me deu a possibilidade de me dar esse PlayStation 5, de eu conseguir comprar ele, né? Isso aqui foi uma conquista pessoal, mas ela tá atrelada à minha conquista profissional, né? A minha conquista de eu estar conseguindo trabalhar bem, de estar recebendo bem, né? Então, você pode talvez tentar fazer esse tipo de conteúdo de publicação também, entendeu? Putz, devido ao meu trabalho eu consegui conquistar o meu carro, sei lá, coisa desse tipo que não necessariamente é um conteúdo profissional, mas que aquela conquista sua, que aquela coisa que você está postando, ela está correlacionada ao seu trabalho profissional, tá certo? Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado e fica aberto aí agora a dúvidas, tá bom?